Bom dia pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de História. Bom, na aula de História de hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Antes de iniciar esse conteúdo, gostaria de conversar com vocês que a nota de História ela já está no portal. Deem uma olhada, vejam a nota de vocês, veja se já está aparecendo. Qualquer coisa, avisem, ok? Detalhe, esse primeiro bimestre eu mandei muitas mensagens para vocês pelo Classroom. Acredito que já passou muito tempo, eu e vocês já conseguimos entender como que é o Classroom, qual é o seu funcionamento, as dificuldades, as limitações e que é a única ferramenta de intermediação entre eu e vocês. Então, por conta disso, eu peço para que vocês saibam utilizar ele com frequência. Por exemplo, não só para tirar dúvidas, não só para perguntar, professor, o que caiu hoje, ou isso ou aquilo, mas para que vocês recebam os recados, basicamente, que eu encaminho a vocês. Tem aluno que eu mandei já faz um tempo, dizendo, ó, falta isso, falta aquilo, ou refaça isso, e não fez, já faz 2 semanas, e aí por conta disso a gente não tem essa troca. Então peço para que vocês tenham uma organização, que vejam frequentemente essas atividades, olhem o Classroom para ver se não tem nenhuma informação, beleza pessoal? Porque isso vai facilitar muito nesse momento que a gente está vivendo. Bom, diante disso, nós vamos falar hoje sobre Martinho Lutero. Mas antes de começar a falar sobre a vida de Lutero, é importante a gente compreender que as ideias de John Huss e John Wycliffe, eles acabaram ajudando muito ao surgimento da Reforma Protestante. Primeiro porque esses dois intelectuais, esses dois religiosos, questionam questões e posicionamentos da Igreja Católica na Inglaterra e na Boêmia, mas mesmo não pertencendo à região da Alemanha ou a do Sacro Império Romano-Germânico, que é onde fica Martinho Lutero, onde vai passar esse conflito luteranista, ou reformista, ainda assim ele acaba se divulgando, se disseminando por várias regiões. Então, as ideias do Hus e do Wycliffe, que é na Inglaterra e na Boêmia, acaba alcançando o Sacro Império Germânico e acendendo uma disputa que já tinha. Que disputa era essa? Era a disputa política entre imperadores e príncipes. Tá, pessoal? Então, o que acontece? O imperador Carlos V, ele queria unificar essa região, mas ele não conseguia. Porque antes de Carlos V, há muito, mas muito tempo atrás, um imperador chamado Carlos Magno, não sei se vocês vão lembrar, ele divide essas regiões em 300 condados. Ui, na câmera, desculpa. 300 condados. E desses 300 condados acaba tendo 300 condes, 300 nobres, que vão dar origem depois aos senhores feudais, ou na atualidade, no tempo que a gente está falando agora, os príncipes. Então aqueles condes se tornaram senhores feudais que acabaram se tornando príncipes. E esses príncipes deviam fidelidade ao imperador, porém não faziam isso. Tá? Eles não apoiavam, por quê? Primeiro que eles iam perder muita terra, então por conta disso eles não tinham uma lealdade tão grande ao imperador. Tá? Então esse fator das reformas e das ideias de Wycliffe e Hus vai aflorar uma disputa ainda maior entre os imperadores e os príncipes, entre os príncipes e a igreja. Beleza? Claro que o rei não poderia imaginar em nenhum momento que os príncipes eram infiéis, porque se houvesse isso eles seriam mortos, Mas é importante para a gente compreender que havia uma tentativa hábil dos príncipes de não seguir tanto a risca dos imperadores, porque se seguisse em algum momento o Sacro Império Romano-Germânico seria uma única região. Então o que acontecia, pessoal? A economia
ela era basicamente semi-feudal. O que é semi-feudal? Significa que o príncipe ele cuida da terra e ele é fiel ao imperador, que tem que pagar os impostos ao imperador, um tributo, onde esse imperador vai utilizar como comércio e subsistência. Então, 30% das terras no Sacro Império Germânico era da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica, desde a época de Carlos Magno, estava sempre ligada aos imperadores. E os príncipes começam a ficar com raiva disso. Por quê? Qual que era o pensamento da igreja? Todas as pessoas têm que pagar à igreja o dízimo, porque no Sacro Império Germânico a religião oficial é a igreja. Só que de um tempo para cá a igreja começou a aumentar a carga de impostos, porque ela perdeu as cruzadas, não tinha Jerusalém e por conta disso eles tinham a ambição de fazer um grande centro de peregrinação, uma grande basílica, uma igreja gigante, feita de ouro, o mais alto possível. E o nome dessa propriedade que eles queriam é a igreja, a Basílica de São Pedro, onde eles queriam colocar artefatos e fazer um centro de peregrinação para cristão em Roma, né, na região de Roma. Porém, levaria todos os cristãos a essa região. E aí qual que é o problema? O problema não é a construção, o problema é a captação desse dinheiro. A igreja ela vai começar a aumentar os impostos, vai vender cargos eclesiásticos. O que é cargos eclesiásticos? É a tentativa da igreja de vender títulos. Por exemplo, tem algum comerciante que tem muito dinheiro e ele quer participar da corte juntamente com o rei e com o imperador. Uma das formas mais importantes de participar dos jantares e banquetes com o imperador é ser membro da igreja, no Sacro Império Germânico. E aí o que acontece? E a igreja vende por muito dinheiro título que transforma um comerciante em por exemplo, cardeal, ou transforma em alguém do alto escalão da igreja católica. Então também é uma forma da pessoa crescer e ascender. Mas esse dinheiro vai ser utilizado pela igreja para a construção da basílica. A igreja vai começar a fazer peregrinação também e vai cobrar de região em região, lá no Sacro Império Germânico, no seu vasto território, indulgências. Indulgências que tinham dois tipos. O primeiro tipo de indulgência era se a pessoa tem pecado e ela se sente pesada, ela consegue comprar o seu perdão dando dinheiro ou propriedade. E a segunda hipótese é se alguém da sua família morreu e está no purgatório e você sente que não está salva, você compra, dá alguma quantia em valor, ou você negocia propriedades para a igreja e em troca disso aquela pessoa sai do purgatório e vai aos céus. Então esse tipo de questão vai irritando cada vez mais os príncipes, porque os impostos vão assolando, vão aumentando cada vez mais, e aí por conta disso a igreja vai aumentando o seu poder e sua influência na região, coisa que os príncipes não queriam, tá? E aí as ideias do Martinho Lutero vão de acordo aos príncipes e contrários à igreja, contrários ao imperador. Por conta disso, nós temos uma aliança entre o príncipe e o Martinho Lutero. Não que o Martinho Lutero se preocupe com a questão política. Ele vai ver as 95 teses agora, que a gente vai ter uma noção maior sobre isso, mas a preocupação do Martinho Lutero é a reforma religiosa. E a preocupação dos príncipes é o poder e a influência da igreja e do imperador. Então, juntando os dois, né, o Martinho Lutero precisa de uma proteção porque é considerado herege, e o príncipe tem essa proteção e também precisa das ideias do Martinho Lutero, eles acabam unindo forças. Retomando a nossa aula, Martinho Lutero, então, ele vivendo em Gutenberg, onde ele já tinha sido monge e agora passa a se tornar, então, um clérigo, vivendo em uma cidade, ele vai para substituir outro clérigo que acaba saindo de lá. Gutenberg tinha um convívio ruim com os cleros, porque toda vez que mudava o clero eles achavam que aumentaria os impostos
da igreja sobre a região, e por isso que a igreja ela era um pouco abandonada, a ponto de que poucas pessoas assistiam às missas desses padres, e por isso não parava padre nessa região. Então, quando Martinho Lutero chega a Gutenberg, ele acaba fixando as 95 teses. O que seriam essas 95 teses? Seriam 95 argumentos de Martinho Lutero acerca do jeito que a igreja geria o mundo cristão e que ele achava errado. Aonde ele encontrou essas bases? Ele lia muito a Bíblia, então ao ler a Bíblia, ele deflagrou que algumas coisas que eram realizadas pela igreja seriam equivocadas. E aí ele escreveu essas 95 teses que supostamente a igreja deveria compreender como diferente da ação que eles faziam e então reformular ou reformar. Para compreendermos mais, pessoal, a vida de Martinho Lutero, primeiro temos que entender que ele era um monge da ordem católica, tá? Então por muito tempo ele viveu ao monastério, e nessa vida de monastério ele acabou fazendo algumas peregrinações, porque o questionamento dele sobre o pecado, o sentimento que ele tinha do pecado, antes mesmo de ser monge, ele vivia com essa questão na sua cabeça de que a forma que a igreja geria a questão do pecado, a questão da salvação, era um pouco equivocada. Então, por exemplo, mesmo vivendo no monastério, ele achava que ele não era merecedor da salvação, que ele era uma pessoa que tinha muitos pecados. E aí um certo dia ele vai fazer a peregrinação e aí ele começa a ver as ações que a igreja faz. Venda de indulgência, venda de riqueza, os abusos dos padres em bordéis de Roma. Então todo esse excesso de riqueza entre os clérigos da alta corte, como a luxúria dos padres que viviam nessas regiões e que diziam que fazer a peregrinação e caminhavam para ir até Roma para simplesmente viver na vida noturna por um dia e satisfazer todos esses sentimentos. Toda essa realidade do Martinho Lutero na peregrinação fez com que ele então questionasse a sua vida e então se tornou um teólogo, ou seja, um professor de teologia. Começou a estudar teologia, ele começou a ter contatos com escritos de John Ross, do próprio John Wycliffe, e aí ele começa a perceber que existe um mundo que é completamente diferente ao que a igreja realizava. Nesses estudos de teologia, de Bíblia, ele começou a pensar que havia como fazer o mundo cristão se tornar mais simples. Então ele acaba vendo a forma que os primeiros apóstolos viviam e começam a ter um questionamento sobre a forma que a igreja conduzia a questão da fé. Tá? Então, em alguns momentos ele chega a questionar, mesmo sendo teólogo monge, que não havia possibilidade de ser salvo, de salvar a alma, utilizando o intermédio à igreja. Ou seja, ir à igreja, fazer todos os protocolos que a igreja fazia com venda de indulgência, venda de relíquias, ir à missa, seguir o que os clérigos falavam, para ele não era uma forma de se salvar. O que é contraditório, porque a igreja dizia que só havia salvação, né, dentro da igreja católica. Diante disso, ele começa a incansavelmente fazer a leitura da Bíblia e aí ele acaba descobrindo, como teólogo, que somente pela fé a pessoa conseguiria a salvação. E aí essa doutrina da salvação pela fé, ela é interessante porque ela questiona a venda de indulgência, né, que nós temos aqui, ó, a venda de indulgência contra a doutrina da salvação pela fé. Porque a indulgência é o seguinte: a pessoa se sente culpada, sente que tem um pecado. Para ela conseguir o perdão, ela teria que comprar
uma carta onde supostamente daria a ela, né, o carimbo do Papa de que ela estaria perdoada, que era só ela rezar tanto que estaria perdoada. E nessa relação, para o Martinho Lutero, somente a fé conseguiria acabar com os, né, conseguir alcançar o perdão do pecado, alcançar a salvação. Então, se a pessoa se sente culpada, ela se arrepende e pede perdão, isso é muito mais eficaz para Martinho Lutero do que comprar uma indulgência onde supostamente ela estaria barganhando uma situação para alcançar aquilo que ela tanto almeja. A partir dessa afirmação de que só seria salvo o cristão pela utilização da fé, ele acaba contrariando a ideia das compras de indulgência, né? Ou seja, ele acaba sendo contra. Também acaba se tornando contra o jejum, porque para ele isso era algo mecânico, não era da forma que as pessoas faziam na peregrinação um exemplo de fé. E aí ele acredita que somente com a leitura da Bíblia a pessoa poderia entender o que é a fé e a sua vida na Terra. Ou seja, automaticamente ele está condizendo no seu discurso que não precisa você ir às missas para ser salvo. O que você precisa é ter fé, acreditar em Deus, ler a Bíblia, que assim você vai entender qual é o plano disso tudo na vida. Então esse pensamento para a época, ele é muito complicado, porque vai afrontar muito a igreja. Então Lutero ele entendia que basicamente as vendas de indulgências ou as peregrinações eram um abuso de poder da igreja. Então o que ele faz? Como ele era teólogo, ele era professor, ele tenta na instituição que ele trabalhava criar as 95 teses e declarações, expor para acontecer um debate e as pessoas entenderem um pouco mais essa associação. Porém, a universidade que ele lecionava não permite com que ele abra um debate para que não se espalhasse aquilo, porque a igreja já começava a simplesmente ir atrás de pessoas que profanavam heresias. E aí a universidade temeu e não permitiu com que ele fizesse essa discussão. Então, em 1517, ele pega as 95 teses que ele criou e fixa na porta da igreja de Wittenberg, afrontando e espalhando todos os problemas que a igreja tinha. Entre elas, duras críticas à indulgência, ao excesso dos clérigos e a forma que a igreja conduzia a fé. Então ele acaba criticando muito e também começa a mostrar como deveria ser feito a fé e a questão da reforma na igreja, destacando tudo isso nas 95 teses. Bom, pessoal, se quiser ver um pouco mais sobre isso, é bem interessante o vídeo. É só você pegar a câmera do celular e mirar no QR Code. Ele vai mostrar um pouco para vocês sobre essas 95 teses e o conteúdo, um pouco mais específica, beleza? Caso com a câmera não apareça, o que vocês podem fazer? Baixe o programa, se for Android no Play Store, você baixa o leitor de QR Code. Se for iPhone, iOS ou qualquer outro, você escreve lá, abaixar leitor de QR Code. E aí vocês vão conseguir baixar e acessar um link bem interessante sobre essa temática da 95 teses, beleza? Aí aparece um videozinho e mostra bastante coisa interessante. Bom, simplificando, o que seriam essas 95 teses? Primeiro, a livre interpretação da Bíblia. Vai muito a ligação do renascimento cultural. Lembra o renascimento cultural que tinha como principal fator o individualismo, né?
essa ideia do individualismo para ler a Bíblia. Porque, para Martinho Lutero, se a pessoa ler a Bíblia e interpretar, ela vai estar fazendo uma leitura importante da sua fé e a relação com Deus, e ela não vai precisar, por exemplo, de terceiros, de intermediários. E caso precise de um intermediário, ela vai conseguir entender aquilo que foi falado pelo padre, pelo clero ou por outra pessoa. Ou seja, ela não vai ser influenciável. Ela vai ter em suas mãos a posse das escrituras que são sagradas e ela mesma vai interpretar e ver qual o caminho a seguir. Segundo fator, a Bíblia é a única fonte da verdade divina e tem que ter acesso dessa verdade para todas as pessoas, ou seja, a tradução da Bíblia para o dialeto alemão. Então, se antes foi traduzido para o inglês, para o tcheco e só tinha também o latim, né, o latim e o hebraico, agora o Martinho Lutero vai traduzir para o alemão, para ele mostrar para as pessoas por que ele criou 95 teses e para que elas pudessem entender quais são essas atrocidades, para não deixar com que pessoas utilizem a fé para conseguir ter poder. Para ele, o terceiro tópico, a salvação da alma por meio da fé. Então, você só consegue se salvar se você crê. Se você não crê, não se salva. Quarto fator, aceitação de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O último tópico, o fim do celibato. Os líderes da igreja protestante podem constituir uma família. Tá? Então ele vê de algumas ideias do próprio Paulo, que era o apóstolo, que dizia que se você pode ter uma vida sozinho, tenha. Se não tem, não consegue, que case. Então esse tipo de argumento ele utiliza para colocar o fim do celibato, permitindo com que líderes religiosos possam ter famílias, possam se casar. Para ele, a proibição do culto dos santos e da venda de indulgências. Por que ele faz isso? Porque a Igreja Católica, naquela época, eles faziam as peregrinações e colocavam as relíquias e as indulgências como ponto vital para a salvação da alma. Então, por exemplo, você ia peregrinar, você tinha que estar em jejum, você tinha que passar e comprar muitos artefatos, amuletos, você tinha que pagar por cartas de indulgência para que você pudesse ter sorte, para que você pudesse ir para o paraíso, para que você pudesse tirar parentes do purgatório. Então a igreja tinha esse tipo de atitude que era completamente controlador e ao mesmo tempo uma mentira para quem leu em algum momento a Bíblia. Então, para Martinho Lutero, em nenhum momento a Bíblia condiz com esse tipo de comportamento. Então, dentro da religião que ele viria a construir, porque o Martinho Lutero ele nunca pensou em sair da Igreja Católica e fazer a sua igreja. Acontece que depois que ele constituiu essas leis, essas regras, essa discussão de 95 teses, a Igreja Católica expulsa ele, ou seja, ele é excomungado e aí ele não pode mais fazer parte da Igreja Católica. E por conta disso, ele cria a sua igreja protestante chamada luteranismo, né, que vem de Lutero, e aí todas essas 95 teses vira doutrina da igreja que ele cria. Mas o objetivo maior dele era discutir para que haja uma reforma na Igreja Católica. Só que a reação da Igreja Católica foi excomungá-lo e tentar capturar ele para que ele fosse condenado no Tribunal do Santo Ofício. Tá, pessoal? Então, o último fator, realização das cerimônias religiosas nos idiomas locais. Se eu estou na Alemanha, dialeto alemão. Se eu estou na França, dialeto francês. E é basicamente essa a ideia do Martinho Lutero por trás de uma reforma. Então, imagine-se que a partir da 95 tese gerou-se uma repercussão. Né? Então, Martinho Lutero teve uma repercussão enorme. Ele teve essa divulgação
e teve também o apoio de príncipes, de nobres e magistrados. Lembrando que antes do Martinho Lutero já havia uma luta entre imperador contra príncipes. Eu abreviei para ficar mais fácil, gente. Imperador e príncipes. Os príncipes eram quase que senhores feudais. Os imperadores queriam o domínio de toda essa região. E o que acontecia? A igreja estava no meio disso. A igreja ela estava apoiando o imperador. E os príncipes eles acabam protegendo Martinho Lutero porque essa crítica do Martinho Lutero era uma disputa que estava tendo também dos príncipes contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha muitas terras dentro das regiões dos príncipes. Então, o que os príncipes queriam? Eles queriam mais terras, e se eles tirassem a igreja, eles teriam essas terras, e também enfraqueceriam o imperador. Então, diante disso, os príncipes, os nobres, os magistrados vão apoiar Lutero. Tá? Então, Lutero vai ter o apoio de toda essa classe. Beleza? Então, diante disso, ele acaba defendendo o quê? O fim das ordens religiosas, o casamento dos clérigos e medidas severas contra o luxo excessivo. O que adianta ter uma igreja feita de ouro enquanto muitas pessoas passam fome, muitas pessoas passam por necessidade. Então, isso é um tipo de pensamento que o Martinho Lutero tinha. O que acontece? 3 anos depois dele fixar e divulgar essas ideias, o Papa Leão X lança uma bula condenatória contra Martinho Lutero. Então, o que isso significa? Ele ameaça Martinho Lutero da excomungação. Martinho Lutero recebe essa bula e queima em praça pública, acusando a igreja de persegui-lo como herege. E aí começa uma batalha grande dos príncipes, Martinho Lutero, contra a igreja e o imperador. Enquanto Martinho Lutero ganha apoio do príncipe da Saxônia e se refugia na Saxônia, lembrando que ele foi levado até um tribunal de Santo Ofício, ele ia ser condenado, lá estava armado para que ele pedisse ou se retratasse ou fosse condenado. Boa parte dos membros da corte do imperador estavam armando para que pudessem matá-lo. Então o príncipe da Saxônia faz uma confusão nesse tribunal de Santo Ofício e consegue resgatar o Martinho Lutero, leva até seu castelo e durante o seu exílio o Martinho Lutero então faz a tradução da primeira Bíblia para o idioma alemão. Então aquele objetivo dele de tornar acessível a escritura das partes mais importantes da religião cristã, ele acaba fazendo em exílio. Então ele escreve cartas, panfletos, divulga, e aí mesmo sendo excomungado da igreja, ele dá origem a uma nova religião que é o luteranismo. Luteranismo ideias essas que acabam chegando em várias outras regiões da Europa contra essa dominação da igreja que vai cada vez mais perdendo adeptos ao tipo de atitude que ela se posiciona diante desses movimentos. Bom, pessoal, para finalizar, nós estamos na página 58, a conclusão disso tudo, gostaria de que vocês lembrassem que o objetivo dessa reforma religiosa era modificar o jeito que a igreja conduzia os seus assuntos religiosos. Então, Martinho Lutero, a partir da fé, a igreja pela questão das vendas de indulgências e todos esses processos. Só que a reforma religiosa que Martinho Lutero tenta propor, ela foge do seu controle e, desse modo, acaba atingindo conotações políticas e econômicas. Ou seja, os príncipes acabam utilizando esse meio e esse tumulto criado pela 95 Teses
para lutar contra os imperadores e ao mesmo tempo alcançar o seu objetivo maior, que era retirar as terras da igreja e conseguir mais posses. Então, diante desse objetivo, a gente percebe que todo o sentimento de Martinho Lutero com a religiosidade acaba ganhando cunho muito mais forte. Claro que Lutero, exilado, não percebia a dimensão dessa situação, tendo revoluções e revoltas dos camponeses, e mesmo protegido pelos príncipes, ele não tinha noção dessa dimensão que recorreu à sua obra, à sua idealização de religião, de religiosidade. Portanto, né, para finalizar, todo esse cunho político, o Sacro Império Germânico ele acaba dividindo em dois grupos. Então, ao norte nós temos o protestantismo do Martinho Lutero e ao sul nós temos o catolicismo. Então, nessa divisão, a ideia do Martinho Lutero ela acaba ganhando repercussão em regiões como, por exemplo, a Dinamarca, Suécia, Noruega, tá? E aí, por conta disso, essas regiões acabam rompendo com a Igreja Católica, com a doutrina católica e criando novas doutrinas religiosas. Entre elas, nós vamos ter na Suécia também, na próxima aula, tá? O calvinismo. E aí a gente vai entender um pouco mais como é essa vertente. Beleza, gente? Gostaria que vocês realizassem a atividade da página 58. Beleza? 58, 59, se eu não me engano. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Até a próxima aula.